2 meses para 40 anos. Sim, daqui exatamente 2 meses eu faço 40 anos. Confesso que era um número que há um tempo me assustava um pouco, me causava a sensação do real do envelhecimento, não que obviamente eu não esteja envelhecendo, mas aquela sensação do envelhecimento ruim. Mas principalmente nos últimos 5 anos, ressignifiquei o que é envelhecer. O envelhecimento, para mim, hoje tem uma outra conotação e eu te confesso que eu estou extremamente feliz em fazer 40 anos. Oi, meu nome é Polis. Se você gosta de conteúdo sobre rotina, produtividade, bem vida real e de maneira prática, aqui é seu lugar. Então ative as notificações, deixe o like, se inscreva no canal e vai me seguir lá na outra rede, que lá eu mostro um pouquinho mais da rotina dessa mulher de quase 40 anos. Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre essa marca, os 40 anos. Há um tempo atrás, e nós experimentamos isso um pouco com as nossas mães, mas se a gente for revisitar a história, a gente vai ver isso ainda de maneira mais gritante. Até um tempo atrás, 40 anos era realmente uma pessoa idosa, uma pessoa mais velha. Eu vi até uma reportagem esses dias, um printzinho de uma reportagem esses dias no Threads, em que uma pessoa mostrava idosa de 41 anos é atropelada por um bonde, uma coisa assim. Então, há um tempo atrás, realmente, os 40 anos, a pessoa com 40 anos já era uma pessoa idosa. Com o avanço, eu acredito, da medicina, do autocuidado, da forma como a gente foi ver na vida, porque eu não acredito que sejam só procedimentos. Eu mesma só fui fazer o meu primeiro procedimento estético ano passado, aos 39 anos, e eu tô aqui sem filtro, então eu acredito que eu tenho um envelhecimento bem bom, bem saudável. Eu acredito que tem a questão da tecnologia, mas tem muito uma forma diferente de viver a vida. Então, hoje em dia, nós temos mais recursos, nós temos uma exposição diferente ao sol, o nosso trabalho modificou uma série de fatores que vai caminhando para que nós envelheçamos de maneira mais saudável e essa degradação natural da idade seja menos sentida ou, melhor, seja postergada. Então, uma pessoa hoje, para ter um envelhecimento semelhante a uma mulher de 40 anos do início do século passado, ela provavelmente vai estar com 70 anos, né? Ou talvez 80, dependendo do tipo de trabalho, tipo de exposição ao sol, entre outros fatores. Então, hoje, essa questão do envelhecimento mudou muito. Mas, tirando toda essa parte biológica, tem uma parte muito mais importante nessa questão toda, que é a nossa cabeça. Então, eu revisitando as marcas da minha idade, então os 20, os 30 e agora os 40, o que eu noto? Hoje eu noto uma mulher muito mais satisfeita, muito mais madura, muito mais segura e muito mais pronta para encarar os desafios. Eu vou colocar 2 fotos aqui para vocês verem o tanto que eu melhorei dos meus 30 para os meus 40. É notório o quanto eu mudei. Mas mais do que essa mudança física, eu noto também uma mudança muito grande no emocional. Hoje em dia eu sou uma pessoa muito mais segura, muito mais inteligente, muito mais pronta para encarar os desafios. Algumas crenças que eu tinha muito fechadas, eu revisitei. Eu tenho talvez menos certezas. Eu acredito que a vida tem muito mais tons cinzas do que o preto no branco, como eu acreditava que tinha aos 30. Eu também não sou uma pessoa mais que acredita em grandes mudanças, grandes revoluções. Hoje, aí eu pensando na Poliana de 20 anos, exatamente 20 anos atrás, eu sou muito menos utópica. Então eu acredito muito que a mudança é uma questão individual, que eu não vou ser salvadora da pátria e que também a pátria não vai me salvar. Então eu acredito, hoje eu tenho muito firme qual que é o meu papel, o que eu preciso fazer nessa vida para ter uma vida melhor e quais são as minhas limitações. Porque tão poderoso quanto a gente entender aquilo que a gente pode fazer, é entender aquilo que nós não podemos fazer. Aos 20 anos eu tinha uma ideia muito grande de que eu ia mudar o mundo, de que eu era capaz de fazer alguma transformação
muito grande. E hoje em dia eu acredito que a minha transformação, ela começa em mim. Eu fiz uma grande transformação nos últimos 5 anos. Boa parte do que vocês acompanham aqui é resultado dessa grande transformação pessoal. Alguns conhecimentos que eu desenvolvi, conhecer sobre temperamentos, fazer terapia, me entender o meu marido, melhorou muito o meu relacionamento, entender minha filha, a maternidade me transformou. Então, hoje eu vejo que a primeira transformação importante que acontece na nossa vida e que realmente é transformadora é a nossa própria transformação. Aos 20 anos eu não acreditava nisso. Aos 30 eu tinha algumas dúvidas. Hoje eu tenho certeza que a maior transformação é a transformação pessoal. Depois, o que eu entendo é a grande revolução que nós podemos fazer é dentro da nossa família, dentro da nossa casa. O Jordan Peterson, ele tem um capítulo no livro dele, 12 Regras, que fala muito, arrume a sua cama antes de tentar mudar o mundo. E isso, para mim, é uma coisa muito clara. Arrumar a nossa própria bagunça interna, arrumar a nossa própria casa. O que nós vemos muito é pessoas querendo mudar o mundo, querendo transformar, fazer grandes revoluções, estar com seus lares totalmente destruídos, casamentos arruinados, aqueles casamentos que estão juntos, sabe-se lá por quê, sabe? Casamentos com total insatisfação, com uso de material, conteúdo 18+, muitas brigas, muitas discussões, muitos afastamentos, crianças totalmente desconectadas dos seus pais, dos seus lares. Então hoje eu entendo a importância da revolução pessoal, a importância da revolução dentro de casa, da presença. Essa é a grande transformação que eu posso trazer para o mundo. E aí depois, que aí é outra mudança que teve muito grande, trazer um pouco do meu trabalho, da minha experiência, de tudo que eu estudei nos últimos anos, para auxiliar a vida de outras mulheres para que elas também façam essas revoluções, essa revolução interna. Tanto na minha mentoria, quanto no meu curso do Mulher Prática, eu trago muito essa ideia da transformação pessoal. Nós precisamos transformar quem nós somos, nós precisamos melhorar quem nós somos para que a gente possa repercutir no mundo. Obviamente, eu acredito que a gente tenha um impacto na vida das outras pessoas, mas hoje eu acredito que esse impacto é muito mais local. Talvez essa seja a grande mudança que eu enxergo em 20 anos. Eu tenho muito certo para mim que eu preciso primeiro mudar, primeiro melhorar, impactar a minha vida, impactar a vida da minha família, para depois sair transformando o mundo. A segunda coisa que eu entendo que mudou muito em relação à Poliana dos 30 anos, e aí eu vou falar dos últimos 10 anos, foi muito aprender em que brigas, em que discussões entrar. Eu sempre fui uma pessoa, até por conta do meu temperamento, que tinha uma ideia de que eu precisava a todo custo impor o meu modelo de vida, né? Impor as minhas verdades. E principalmente nos últimos 5, 6 anos, eu revisitei muito essa crença, entendi muito como eu funcionava, entendi o porquê que eu tinha tanto essa questão dentro de mim e principalmente comecei a entender que energia é algo que nós temos de maneira limitada. Energia é algo limitado. Então a gente precisa aprender onde gastar, com quem gastar, em que brigas entrar. Eu acho que a minha grande mudança nos últimos 10 anos foi essa. Se dos últimos 20 foi essa questão de entender a importância de me arrumar primeiro e arrumar a minha casa para depois querer fazer alguma coisa lá fora, nos últimos 10 anos a minha grande transformação foi onde colocar a minha energia, em quais brigas entrar. Essas duas lições, e eu uso esses marcos dos 30 e dos 20, porque eles são muito significativos. É maravilhoso quando a gente revisita a nossa história e a gente entende que nós melhoramos. Olhar para a nossa história com essa perspectiva real, porque eu realmente acredito, eu realmente tenho convicção que eu melhorei muito. Então, olhar para a nossa vida e vermos o quanto nós evoluímos, porque nessa vida nós estamos aqui para isso, para evoluir, para aprender, para conhecer, para se conhecer. Então, quando eu olho para a minha história e vejo quanto eu estou muito melhor aos 40 anos, eu estou chegando aos 40 anos muito feliz, muito satisfeita.
tanto fisicamente, embora eu queira melhorar muita coisa, eu tenho uma meta de colocar o meu melhor shape dos últimos 10 anos, esse ano. Eu vou até gravar uns vlogzinhos pra cá, como é que eu tô fazendo isso, eu tenho essa meta. Não que eu não esteja satisfeita com o meu corpo, mas eu quero melhorar. Mas o que eu vejo que eu estou mais satisfeita é com a minha cabeça. Como eu estou centrada naquilo que importa, como eu estou sempre buscando conhecimento, buscando agregar, tanto para mim mesma, quanto para minha família, quanto para as minhas alunas. Você se olhar e ver que você está muito melhor é muito poderoso. E aí uma dica que eu vou te dar é: seja bastante criteriosa nesse seu processo de evolução. Não seja dura demais com você, mas também não seja mole demais com você. Revisite os seus marcos. Encare o envelhecimento como uma possibilidade de melhoria. Eu estou nessa vida porque eu quero melhorar. Eu estou nessa vida porque eu quero amadurecer, porque eu quero crescer, porque agora, na hora que eu chegar aos 40, eu quero chegar aos 50 ainda melhor. Com mais sabedoria, mais segura de mim, revisitando algumas crenças, porque assim, ó, nós estarmos seguras não quer dizer que nós estamos certas. Que bom que tem um monte de coisa que a gente muda de ideia, que bom que a gente pode aprender e mudar uma coisa que nós acreditávamos piamente. Imagina que triste seria se eu chegasse aos 40 igualzinho eu estava aos 20. Então, revisite essa história. Esse vídeo é sobre os meus 40 anos, mas ele com certeza é também sobre os seus 40 anos. Ele pode ser sobre os seus 40 anos. Revisite a sua história. Nunca é tarde para você melhorar. Envelhecer é uma dádiva. Nós temos um grande presente que é o envelhecimento. A outra opção ao envelhecimento é a morte. Então, se nós estamos vivas, agradeça a Deus pela sua vida. Agradeça a Deus por estar envelhecendo. Agradeça a Deus por chegar aos 40, por chegar aos 30, por chegar aos 50, por chegar aos 60. Nada é mais poderoso que o envelhecimento. Você precisa pegar esse presente que você recebe todos os dias e transformar isso numa coisa boa. A primeira transformação começa em você mesma. Como você tem envelhecido, como a sua cabeça tem envelhecido, como você tem sido transformadora na sua vida, na vida da sua família e na vida das pessoas que te cercam. O seu trabalho, você tem sido útil? Eu falo muito sobre essa questão da utilidade. Você tem sido útil? Tem sido, que bacana. Continue assim. Você tem transformado a sua vida e a vida das pessoas numa coisa melhor? Porque não adianta nada sermos legais com as pessoas e termos o próprio inferno dentro de nós. Então nós precisamos transformar a nossa vida, transformar quem somos para transformarmos a vida das pessoas. Aproveite o envelhecimento. Ele é uma bênção. Não encare o envelhecimento como uma coisa ruim. E, principalmente, transforme esse envelhecimento numa constante evolução. Tenha como meta estar sempre melhor. Ser sempre melhor. E um brinde aos 40.